Vamos continuar agora com a parte 2 da semana 1 do tema A Era Vargas. O governo constitucional de Vargas, ele foi então de 1934 a 1937. O governo Vargas, ele não abandonou a sua forma centralizadora de agir, mesmo sendo um regime constitucional. Vargas e alguns ministros eram simpatizantes do totalitarismo que crescia na Europa, que a gente estudou nas aulas passadas. E assim aproximaram-se dos regimes fascistas do Mussolini na Itália e de Hitler na Alemanha. As falências, o desemprego, a inflação em alta elevaram a tensão social que havia no Brasil. Doutrinas de esquerda e de direita conseguiam amplo apoio das populações urbanas. E em outubro de 1932, o jornalista Plínio Salgado, que era o ex-deputado do PRP, fundou a Ação Integralista Brasileira, chamada de AIB, inspirada no fascismo, apoiada por grandes proprietários, empresários, membros da classe média, parte do operariado e oficiais das Forças Armadas e também membros da igreja. Teve cerca de 100 mil afiliados. Pregavam o nacionalismo extremo, o Estado sendo maior que o indivíduo, anticomunismo, antissocialista, antiliberal, anticapitalista. Somente um Estado forte, com a concentração do poder nas mãos de um único líder, seria capaz de unir o país. A AIB tinha como lema Deus, Pátria e Família. Os membros vestiam camisa verde e possuíam como símbolo o sigma, que é a 8ª letra do alfabeto grego, e faziam a saudação Anauê, com o gesto estendido utilizado por extremistas de direita na Europa. Vocês lembram de quem aí quando veio esse gesto, hein? Fundada em outubro de 1934, a ANL, Aliança Nacional Libertadora, tinha núcleos espalhados nas capitais, nas cidades do interior, faculdades, sindicatos e crescia cada dia mais. Criticavam fortemente o fascismo e o imperialismo e defendia abertamente a reforma agrária em terras improdutivas, o não pagamento da dívida externa e a nacionalização das empresas estrangeiras e um maior atendimento às exigências dos trabalhadores, como a nacionalização de empresas estrangeiras, e queriam a formação de um governo mais popular. Tinham como principal líder Luiz Carlos Prestes. Eram apoiados por membros da classe média, do operariado e das forças armadas de baixa patente. O Luiz Carlos Prestes era adepto da ideia de uma revolução comunista no Brasil. E aí, no ano de 1935, ele começou a divulgação comunista no Brasil, de um movimento para derrubar o governo e implantar outro sob a direção da ANL. Vargas declarou a ANL ilegal. E em novembro de 1935, os manifestantes pegaram em armas contra o governo. Houveram levantes em Natal, Rio Grande do Norte, Recife e Rio de Janeiro. O movimento ficou conhecido como Intentona Comunista. O governo agiu com rapidez e passou a prender e torturar todos que eram envolvidos. Entre os presos tem figuras conhecidas, como o escritor Graciliano Ramos e a ativista Olga Benário, que era esposa do Luiz Carlos Prestes. Inclusive, o filme que eu deixei para vocês, o filme Olga, conta a história deles então. O Estado Novo, de 1937 a 1945, é a terceira fase, então, do governo de Getúlio Vargas. Vargas ele se aproveitou do medo comunista que se instaurou no Brasil e declarou o estado de sítio, medida extrema em que o governo federal ele controla legislativo, judiciário e todas as liberdades individuais dos cidadãos.
As eleições, elas estavam marcadas para o início de 1938, mas Vargas ele não estava disposto a deixar o poder. Por isso, então, ele anunciou pelo rádio que havia descoberto o Plano Cohen, um plano segundo o qual os comunistas iriam provocar greves, incendiar igrejas e o assassinato do presidente. A população ficou em pânico. O plano foi divulgado na Hora do Brasil, então essa foto aí é da divulgação do plano, que é um programa de rádio que tinha um alcance enorme na época, e o plano, na verdade, era falso. Se formos pensar hoje, seria uma fake news, mas serviu neste pretexto, então, para que o Vargas desse um golpe e implantasse a ditadura no Estado Novo. O Vargas, então, fechou o Congresso Nacional e impôs uma Constituição inspirada na Constituição lá da Polônia, então ela recebeu o apelido de Polaca. E aí, então, o Vargas, ele impôs várias leis, como nomear interventores nos estados da União, ordenar a invasão de domicílios e a prisão de pessoas, censurar os meios de comunicação, extinguir os partidos políticos. Isso foi em dezembro de 1937. Inclusive, a própria AIB foi extinta, que tinha apoiado, que tinha ajudado Getúlio Vargas a dar o golpe. Os integralistas, então, eles passaram a conspirar um golpe contra o Getúlio Vargas e eles chegaram a tentar matar o Getúlio Vargas, mas não conseguiram. E após isso, a rigidez do governo aumentou. Então, as eleições foram suspensas, as greves proibidas e os sindicatos controlados pelo governo. Então, muitos atos de perseguições, prisões, torturas aconteceram a partir de 1937 no Brasil. O Getúlio, ele preocupava-se com a propaganda oficial do governo, como o governo seria, mostrado para a população. Então, para isso, ele criou o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, inspirado nos fascistas lá da Itália. O DIP, ele era responsável por divulgar uma imagem positiva do Estado Novo, produzindo programas de rádio, documentários cinematográficos, cartazes, folhetos, cartilhas que mostravam o presidente cumprimentando criancinhas, dando esmola ou exaltando o trabalho e o patriotismo, inclusive nos livros didáticos que chegavam às escolas. O DIP, ele também fazia uma rigorosa censura sobre jornais, revista, rádio, cinema e demais manifestações culturais. Então, só podia ser publicado aquilo que era permitido pelo governo. O registro de quem fazia críticas ao governo, ao Getúlio, eles eram caçados. Os discursos do Vargas, eles eram feitos em grandes encontros de trabalhadores, como no dia 1º de maio, o Dia do Trabalho. Durante a era Vargas, então, a indústria assumiu a liderança, passando a fabricar o que antes importava. Por quê? Duas coisas importantes estavam acontecendo. A crise de 1929, que afetou muito o Brasil, e a Segunda Guerra Mundial, a partir de 1939. Então, Vargas ele teve que adotar medidas como empréstimo à indústria com juros reduzidos, diminuição de impostos sobre os bens e equipamentos, fixou o salário mínimo em 1940, houve então o desenvolvimento da indústria de bases, como de petróleo, de mineração, siderurgia, energia elétrica. Então, várias indústrias foram criadas aí sobre essas indústrias de base. Houve também um investimento na agricultura, incentivou a produção de algodão, de açúcar, de borracha, de cacau, do mate, e o café ele foi deixado um pouquinho de lado aí durante esse período. Vargas ele criou também o Ministério da Educação e Saúde, montou o Sistema de Saúde Pública, criou a Previdência Social, criou o Senai e
uma das grandes criações dele foi a consolidação das leis de trabalho, a CLT, ampliando a legislação trabalhista, que ele já havia criado lá quando ele entrou ainda no governo provisório, e regulamentando a atividade sindical. Então, a imagem que Vargas passava era como o pai dos pobres e o pai dos trabalhadores. E ele criou o feriado Dia do Trabalho, então aquele feriado, né, do 1º de maio, foi criado pelo Vargas, e vários símbolos foram criados também para reforçar a identidade do povo brasileiro, como o samba, o 12 de outubro, o dia de Nossa Senhora, como sendo a padroeira do Brasil. Tudo isso foram criações do governo de Getúlio Vargas. Em 1945, teve o final da Segunda Guerra Mundial e junto o final da Era Vargas. Vamos entender então o que aconteceu. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil, que depois a gente vai estudar, criou uma contradição, a participação do Brasil na guerra criou uma contradição no governo Vargas. Por quê? O mesmo Estado que lutava contra os nazifascistas, o Brasil ele lutou então contra a Alemanha do Hitler, contra a Itália do Mussolini, tinha um regime ditatorial aqui no país com Getúlio Vargas. Então, em outubro de 1943, políticos e empresários daqui de Minas Gerais, que lá no começo, lá em 1930, apoiaram Getúlio Vargas, eles publicaram o Manifesto dos Mineiros, exigindo eleições gerais e uma nova Constituição. E aí o Vargas já não tinha mais como se manter no poder, ele cedeu a essas pressões, convocou então eleições para 2 de dezembro de 1945 e permitiu que fossem organizados partidos para as disputas eleitorais. Então, nesse momento, partidos que tinham sido colocados na ilegalidade lá em 1937 voltaram e outros partidos foram criados. Só que entre os trabalhadores, né, por conta das leis trabalhistas que o Vargas fazia, né, o pai dos pobres, o pai dos trabalhadores, a popularidade dele era muito grande, era muito alta. E diversas manifestações de rua pediam a candidatura dele. E aí, então, ficou o lema, né? Queremos Getúlio. O movimento queremista se alastrou aí por todo o país. Temendo que Vargas desse um novo golpe, né, como ele tinha feito lá em 1937 e permanecesse no poder, membros do alto escalão das Forças Armadas, liderados pelos generais Góes Monteiro e o Eurico Gaspar Dutra, inclusive eles ajudaram Vargas naquele plano Cohen lá, para, né, dizendo que os comunistas iriam invadir o Brasil e tudo mais. Eles depuseram o presidente em agosto de 1945. E o ministro do Supremo Tribunal Eleitoral, o José Linhares, tomou posse. E as eleições aí foram realizadas no dia 2 de dezembro e o Eurico Gaspar Dutra venceu as eleições. E aí sim teve fim, né, os 15 anos da Era Vargas. Espero que vocês tenham gostado. Então, quem gostou e assistiu até o final, dá a sua curtida aí no vídeo. Um beijo e até mais!